Lucy Winter já tinha mandado mais de 30 currículos até ser chamada para uma vaga de trabalho. Seu ponto mais fraco era a falta de formação acadêmica. Como ela só estudou até o ensino médio, só encontrava empregos considerados mais simples e com menor remuneração. A princípio, Lucy quase desistiu de entrar na agência bancária e perguntar se estavam aceitando currículos. Afinal, o que uma instituição como aquela poderia precisar de uma mulher como ela? Mas Lucy venceu a vergonha e entrou, já que não tinha nada a perder. Foi surpreendida com uma placa dizendo que estavam procurando por pessoas que pudessem atuar na área de limpeza da agência e decidiu tentar a sorte. Durante a entrevista de emprego, o chefe do departamento de RH ficou meio apreensivo de considerar dar a vaga para uma mulher muito jovem e que já tinha um filho que ela estava criando sem nenhum marido por perto. Por outro lado, ele também entendia que sua situação a faria agarrar aquela oportunidade com unhas e dentes. E por isso, depois de pensar por um segundo, ele aprovou Lucy Winter para o cargo. Lucy estava feliz. Não era o emprego dos sonhos e nem o salário que mudaria sua vida, mas era um começo e seria suficiente para conseguir pagar as contas e, quem sabe, comprar até o chocolate preferido da pequena Nina. Lucy alugou uma pequena casa numa região longe, no centro de Minneapolis, que apesar de modesta, lhe custava uma boa parte de seu salário. O ponto positivo era que a dona do imóvel morava ao lado e tinha simpatizado com Lucy. Então, ela acabava tomando conta de Nina, enquanto sua mãe estava fora procurando emprego naquelas últimas semanas. Dona Maria era uma senhora gentil e tranquila, que apesar de já ter uma certa idade, se esforçava para ajudar aquela jovem sem parentes e que tinha crescido em um orfanato. Lucy praticamente não tinha lembranças de sua primeira infância. Tudo o que ela sabia era o que os cuidadores tinham dito, que ela chegou ao orfanato quase imediatamente após ter nascido. Havia rumores de que a mãe dela teria morrido logo após dar à luz e que não tinha encontrado mais ninguém para cuidar do bebê. Sendo assim, Lucy nunca soube quem era sua mãe ou pai biológicos e apenas sonhava com quem poderiam ser e onde estariam. A jovem também achava que por muito pouco não estava seguindo os passos de sua própria mãe. Mantinha a si mesma e a sua bebê com dificuldade e não tinha entendido por que o namorado tinha abandonado ela 3 semanas antes da menina nascer. Ela ficava triste e até chorava toda vez que se lembrava disso, mas de certa forma ela sabia que Norris, seu ex-namorado, era uma pessoa mesquinha que teve medo de responsabilidade e então fez o que qualquer outro bom covarde faria: desistiria e sumiria do mundo dela usando qualquer desculpa esfarrapada. Mas agora que Lucy tinha um trabalho e teria uma renda maior do que a do seguro-desemprego, podia tentar reerguer sua vida e sua moral de novo. Ela não tinha medo de pegar no pesado e, embora soubesse que trabalhar na limpeza de um banco não fosse um cargo nada charmoso, ela queria fazer a diferença e sentir que merecia o cheque no final de cada mês. Mas Lucy não tinha ideia do tipo de desafio psicológico que a esperava. Lucy chegou animada para trabalhar em seu primeiro dia, achando que encontraria muitas pessoas sérias, bem educadas e cordiais, mas a experiência foi bastante desagradável. Alguns funcionários do banco acharam que seria engraçado atazanar a nova faxineira, sobretudo depois que viram como ela era jovem. Com um desdém mal disfarçado, faziam perguntas invasivas e davam a entender que Lucy estava desperdiçando sua vida com um trabalho tão mal remunerado e sem valor. Mas todo o tempo que ela passou no orfanato ensinou a ela como ser resiliente e não deixou que aqueles comentários pesassem tanto sobre sua mente e atrapalhassem seu foco. Afinal, era seu primeiro dia e ela queria mostrar que poderia ser muito boa naquela posição em que a encaixaram. Apesar de terem encontrado disposição para zombar a nova contratada, nenhum daqueles funcionários do banco sequer se preocupou em perguntar qual era o nome dela. Nos dias que se seguiram, nenhum deles se aproximou dela, fazendo seus trabalhos como se ela nunca estivesse ali. Mas Lucy estava determinada em fazer com que seu trabalho ficasse sempre impecável e não demorou até que começassem a perceber não só como o chão e os móveis brilhavam, mas como até os banheiros agora exalavam um perfume bom todos os dias. E foi assim que aos poucos o nome de Lucy Winter começou a ser notado em meio aos demais empregados daquela agência bancária. A perseverança da jovem foi notada por Wellington Mendes, diretor da agência que estava no cargo há muitos anos. Quando encontrou Lucy nos corredores um dia, disse que ela tinha mãos mágicas, porque nunca antes a sua sala tinha ficado tão limpa por tanto tempo e com um cheiro tão bom de eucalipto. Além disso, o Sr. Mendes notou que ela não deixava de cuidar das plantas e que, por isso, seu gerânio tinha florescido pela primeira vez em 4 anos. O diretor estava muito satisfeito com o trabalho dela, o que deixou Lucy muito contente. Ela estava finalmente no caminho certo, ao que tudo indicava. Mas foi nesse encontro também que o Sr. Mendes olhou com atenção para o rosto da mulher pela primeira vez e achou que ela se parecia com alguém que ele conhecia, mas não lembrava quem era. Por fim, depois de muito analisar as feições da jovem, ele desistiu e com um sorriso deixou que ela continuasse seu trabalho. Ele fechou seu escritório e foi para casa, onde sua esposa sempre esperava por seu regresso. Wellington Mendes era casado com Amanda, uma mulher 20 anos mais nova que ele. Tinham se conhecido há 3 anos e se casaram com apenas 1 mês de relacionamento. Completamente tomado pela beleza de sua esposa mais jovem, ele
parecia ter encontrado a felicidade com o que sonhou durante muitos anos de sua vida de solteiro e nunca tinha encontrado. É claro que muitos dos empresários e investidores que eram amigos do Sr. Mendes não esconderam a preocupação, dizendo que aquela mulher só tinha se casado com ele por causa do dinheiro. Mas o Sr. Mendes tinha certeza de que não era o caso. Estava apaixonado demais para dar créditos àquelas alegações. Achava que os empresários e investidores que conheciam estavam com inveja da mulher que ele tinha conquistado e que dizia que o amava. Sempre na hora do jantar, Wellington Mendes costumava contar a Amanda como tinha sido seu dia no banco. Nem sempre aconteciam fatos novos ou curiosos, mas dessa vez ele resolveu falar sobre como a nova faxineira era competente, em especial em sua sala, onde até as plantas pareciam tomadas de um sopro de vida nova. Acontece que o Sr. Mendes falava com tanta empolgação e admiração por Lucy que nem se deu conta de que Amanda estava ficando incomodada com aquilo, franzindo a testa, apertando os olhos e mordendo os lábios. Estava impaciente, mas não queria interromper o marido. Queria saber o máximo possível sobre aquela nova estrela da agência bancária que tinha capturado a atenção de seu marido. Na cabeça de Amanda, a faxineira certamente estava de olho no diretor. Queria impressioná-lo e roubá-lo para ela, porque afinal, subir de cargo não iria. Quando Wellington Mendes terminou de falar, a esposa fingiu um sorriso e disse: "Preciso conhecer essa mulher. Acho que nos daremos bem. Vou passar na agência um dia desses." Aos 30 anos, Amanda tinha muito claro qual era o objetivo de sua vida naquele ponto. Não iria deixar que ninguém ameaçasse o padrão de vida que ela tinha conquistado quando se casou com aquele banqueiro mais velho. Mesmo que ela não amasse ele de verdade, era muito conveniente que continuasse sempre fazendo com que ele se mantivesse apaixonado por ela. Amanda se satisfazia com um amante que tinha arrumado logo depois do casamento. Sempre que o Wellington deixava a cidade, ela se encontrava com o amante em algum quarto de hotel. E agora, que não tinha nada de santa, tinha travado sua mira na nova contratada do banco, julgando que a jovem faxineira só poderia estar interessada em sua galinha de ovos de ouro. Enquanto isso, Lucy Winter continuou fazendo um ótimo trabalho, totalmente alheia ao incômodo que tinha gerado na esposa do diretor da agência. E assim, ela continuava tendo longas conversas com Wellington Mendes sempre que se encontravam. A jovem percebeu que se sentia muito à vontade com aquele homem, que era muito inteligente e simpático. "Eu não consigo deixar de pensar que já te vi em algum lugar, Lucy, mas não sei onde foi", ele disse sorrindo. "Olha, Sr. Mendes, duvido que já tenha me visto por aí", Lucy respondeu, já com as faces coradas. "É que eu cresci em um orfanato e desde que saí, tenho certeza que nunca frequentei nenhum lugar que um homem como o senhor poderia frequentar também. Além disso, minha mãe morreu no parto, pelo que sei." O primeiro mês passou rápido e Lucy Winter finalmente colocou as mãos em seu primeiro pagamento. Não era um rio de dinheiro, mas para a jovem mãe que tinha passado por dificuldades tão grandes, aquele salário já era alguma evolução considerável. Mesmo não podendo esbanjar, Lucy deu um jeito de organizar uma pequena festinha para sua filha. Comprou refrigerante, docinhos e um bolo enfeitado de encher os olhos de qualquer criança pequena. Quando ela viu a cara sorridente de Nina, olhando para tudo aquilo pela primeira vez, Lucy não aguentou e deixou uma lágrima de felicidade escorrer pelo rosto. Parece que finalmente o desespero tinha acabado. A menina teria mais motivos para sorrir e ela mais espaço para respirar aliviada. O que ela não sabia é que tudo iria mudar nas próximas 24 horas. Quando Lucy chegou à agência bancária para trabalhar, do mesmo jeito que sempre tinha feito nas últimas semanas, encontrou Wellington Mendes desesperado e nervoso como nunca tinha visto. Ele gritava que documentos importantes tinham sumido de seu cofre e que aquilo era um crime. Além disso, o cofre não foi arrombado, o que sugeria que tinha sido alguém com acesso àquela agência e à sala dele. O que não se sabia era como alguém tinha descoberto a combinação do cofre. É claro que o Sr. Mendes confiava em seus funcionários e não queria tirar conclusões precipitadas, ainda mais porque toda a equipe estava trabalhando unida no mesmo projeto e com o mesmo objetivo há mais de um ano. Por isso, quem ele poderia considerar suspeito? O dia foi um verdadeiro inferno para o diretor da agência, que, quando chegou em casa, como sempre fazia, se sentou para jantar e contou tudo o que tinha acontecido para Amanda, sua esposa. E, para a surpresa do Sr. Mendes, Amanda tinha uma ideia de como achar o traidor da equipe. "Querido, quem é que não faz parte dessa equipe? Quem chegou depois?", disse ela com um sorriso maldoso na cara. "Esses documentos sumiram um mês depois que a faxineira chegou no escritório. Não acha isso estranho? Ela anda por tudo, limpa cada cantinho do lugar. Então, ela conhece tudo melhor até do que você." O Sr. Mendes achou que fazia sentido desconfiar de Lucy, mas queria investigar melhor o caso antes de apontá-la como culpada. Afinal, o que ela ganharia fazendo uma coisa daquelas? No dia seguinte, o diretor da agência esperou Lucy chegar e a chamou em sua sala. Lá esperava por ela a equipe de segurança do banco. Eles foram duros com ela, mas a jovem negava qualquer envolvimento naquele caso. "Eu não sei de documentos nenhum, só limpo a agência e cuido das plantas. Tem que acreditar em mim. Eu nem sei que documentos são importantes aqui", ela dizia, já pensando que perderia o emprego e que não saberia o que fazer em seguida. Mesmo sem nenhuma evidência, além das circunstâncias, a equipe de segurança disse que a faxineira
faxineira era mesmo a principal suspeita. Sem ter como provar sua inocência, Lucy ficou na mão daqueles homens. No dia seguinte, acabou suspensa do trabalho até que chegassem a uma conclusão mais favorável para ela. Lucy tentou apelar para o Sr. Mendes, dizendo que não fazia sentido acusá-la ou suspender seu serviço sem provas. O diretor também não achava que Lucy tinha invadido o cofre de sua sala, mas tinha que mostrar que estava fazendo alguma coisa para resolver o caso. Wellington Mendes então jurou para si mesmo que se a faxineira fosse a culpada, ela pagaria por seu erro. Mas se no final das contas ficar demonstrada a sua inocência, ele iria pessoal e humildemente pedir perdão a ela. Nesse ramo há 3 décadas, o Sr. Mendes resolveu contratar uma investigação independente para analisar a situação. Pagou uma quantia bastante alta para isso, mas tinha certeza de que pegaria um culpado. Afinal, o futuro da agência e de seu cargo dependiam daqueles documentos roubados. A investigação durou cerca de uma semana. Durante todos esses dias, a faxineira tinha sido a única afastada do trabalho e circulava um rumor terrível de que ela era a sabotadora, roubando documentos para a agência concorrentes. Em casa, Lucy estava apreensiva. Ela não conseguia provar sua inocência e temia que aquilo a levasse presa. Quando a investigação entregou um relatório preliminar ao diretor da agência, havia uma seção com a foto, as credenciais e curtas biografias de cada empregado do banco no momento do roubo. O Sr. Mendes folheou o relatório e se ateve à biografia de Lucy. O que ele descobriu lendo o arquivo da mãe solteira o deixou inquieto. "Isso é verdade?" perguntou ao investigador, pálido como um fantasma. "Sim, senhor. Tudo neste arquivo é verdade. Sou muito bom nesse trabalho." Ele respondeu com confiança. Então Wellington Mendes chamou seu motorista imediatamente e pediu que o levasse à casa da faxineira recém-contratada. Durante todo o percurso, ele repetia em voz baixa: "Isso não pode ser verdade. Não pode." Vendo o diretor em sua porta, Lucy pensou no pior. Seria demitida e teria sua prisão decretada ali mesmo em sua casa, na frente de sua filha. Ela via o diretor se aproximando e já olhava para além dele, tentando adivinhar quando a viatura policial viraria a esquina. Quando o Sr. Mendes chegou à sua porta, ele não acusou Lucy de nenhum crime. O que a jovem ouviu foi muito mais chocante e inacreditável. "Oi, filha. A sua mãe por acaso é Laurie Smith?" Lucy ficou confusa. Não esperava mesmo ouvir aquilo. E por que o diretor estava chorando? Mas mesmo sem entender nada, ela respondeu que sim. Laurie Smith era o nome que tinham dito que era o de sua mãe e que seu sobrenome Winter veio da família que a adotou muitos anos depois, quando já era pré-adolescente. Ela nem tinha acabado de falar e o Sr. Mendes já estava segurando na frente dele um documento encontrado pelo detetive particular nos arquivos do orfanato. Um documento que ele coletou para poder fazer um levantamento sobre a faxineira da agência. O arquivo dizia que Laurie Smith era de fato a mãe de Lucy e que tinha mesmo morrido de complicações no pós-parto. O que poucas pessoas sabiam era que Wellington Mendes tinha amado intensamente Laurie Smith quando eram jovens, mas os dois se separaram quando a família dele se mudou para Londres, contra sua vontade. Quando ele voltou para Minneapolis, muitos anos depois, não teve mais notícias dela. Quando se separaram, ela já estava grávida dele, mas pelo jeito nem ela sabia disso ainda. Então Lucy, com toda certeza, devia ser filha do Sr. Mendes. As datas batiam. A jovem estava estarrecida com aquela revelação. Seria realmente possível uma coisa daquelas? O Sr. Mendes não parecia ter mais dúvidas. Ele foi de braços abertos e chorando na direção de Lucy e deu um abraço apertado nela. Lucy não sabia se chorava junto, se ria ou se estava apenas sonhando. Eram muitas emoções ao mesmo tempo. Quando a pequena Nina apareceu andando na sala e o homem percebeu que aquela então deveria ser sua neta, ele se abaixou e deu um longo beijo na testa da menina. Suas lágrimas caíam sobre os cabelos de Nina. Por meio de análise de impressões digitais, a investigação particular concluiu que Lucy Winter não tinha nada a ver com o sumiço dos documentos do cofre, nem nenhum outro funcionário do banco. Tiveram que ampliar a busca até que as impressões encontradas bateram, sem sombra de dúvida, com as impressões de Amanda, a mulher de Wellington Mendes. A princípio, o homem não entendeu que motivos a esposa teria para invadir sua sala, abrir seu cofre e subtrair documentos que ela sabia que eram importantes para tanta gente, inclusive para a manutenção da vida boa que ela levava. Quando enfim o Sr. Mendes entendeu que Amanda era mesquinha e maldosa a ponto de cometer um crime para ver a queda de outra jovem, ele se sentiu enojado. A mulher também não imaginava que o investigador particular iria ainda mais fundo nessa história e descobriria o caso que ela vinha mantendo com outro homem. Ao saber disso tudo, o Sr. Mendes sentiu-se um idiota e que era hora de corrigir as coisas. Ligou para o advogado e pediu que os papéis do divórcio fossem providenciados. Graças ao acordo pré-nupcial que havia assinado, Amanda não levaria nenhum centavo da fortuna pessoal de seu marido. Quando eles se casaram, o homem até poderia estar cego de amor, mas seu advogado tinha sido muito cuidadoso. Agora que Wellington Mendes tinha uma filha e uma neta, sua vida ganhou um novo significado. Para Lucy e Nina, isso também significou uma grande mudança de perspectivas emocionais. Nem ele e
nem ela, sofriam mais do medo de não serem amados. Agora, era possível ter uma família. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like, e esse outro vídeo que tá aparecendo na tela agora, provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.